Comportamento em objetos de valor. Essa aula é uma continuidade da aula anterior, onde nós vimos o comportamento em entidades, e agora vamos ver como é possível também a gente colocar comportamento nos nossos objetos de valor. Objetos de valor são um ótimo lugar para colocarmos métodos e lógica, um lugar melhor do que as entidades. Quem disse isso foi Eric Evans, no seu famoso livro sobre Domain Driven Design. Algumas questões aqui sobre o comportamento em objetos de valor. Valem as mesmas regras das entidades, tá? Então, assim como lá na entidade a gente opta por colocar funcionalidades que não tenham dependência com camadas externas, a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o objeto de valor. Tá? Então, vai ser comum a gente colocar fórmulas ou campos calculados, e um bom parâmetro para a gente ter é ver, por exemplo, os métodos que existem no datetime. Isso dá uma boa ideia para a gente do que a gente pode e o que a gente deve colocar dentro de objeto de valor. Então, olhando para o nosso domínio, a gente tem lá o objeto de valor período. E para efeito de a gente fazer aqui um exemplo, a gente vai colocar dois comportamentos dentro do objeto de valor período. Um para retornar para a gente, um método que vai retornar para a gente a quantidade de horas que dura o evento, né? Então, quanto tempo aquele período dura em horas. E o outro, falta quanto tempo em dias e horas para começar. Então, pensando num aplicativo, essa segunda opção aqui pode mostrar para a gente o próximo evento e quanto tempo falta para ele começar. Tá? Muito bem, vamos para a demonstração. Aqui no Visual Studio a gente está olhando aqui, está vendo o modelo que foi finalizado na última aula, onde a gente implementou com testes unitários os métodos de confirmar e cancelar a presença dos colegas nos eventos. Agora a gente vai trabalhar com esses dois métodos, esses dois comportamentos aqui no objeto de valor período. Tá? Como fizemos anteriormente, vamos começar pelo teste unitário. E aí a gente vai criar uma nova pasta aqui, chamada Value Objects. E aqui dentro a gente coloca uma classe que vai se chamar período, que é o nome do nosso objeto de valor, teste. Então é a classe de teste do objeto de valor período. Então, assim como foi feito antes, a gente vai colocar a classe como pública, marcar ela como test class, e aí vamos criar aqui um método, test method, vai ser público, void, e ele vai se chamar, o primeiro que a gente vai fazer é quanto dura em horas. Então, quanto dura em horas, teste. Eu gosto de colocar aqui o nome do teste, usando sempre como prefixo o nome do método que a gente vai testar, já que a própria classe já identifica qual é a classe que vai ser o alvo dos testes, e aí os métodos a gente pode se a gente prefixar com o método que vai ser testado, dá um padrão bom aí para a nomenclatura dos testes. Muito bem. Vamos preparar o teste. Para isso a gente tem que criar um período. Então vamos criar um novo período. Aí o período tem o início e o fim. O início eu vou criar uma nova datetime aqui. Vamos usar o nome curto, aí a gente adiciona aqui a referência. O datetime, ele tem no construtor, ele permite com que a gente crie aí já inicialize o datetime com algumas as informações de dia, mês e ano, e hora, minuto e segundo, que vai ser útil aqui pra gente. Então eu vou colocar aqui, ó, 2021, que é o ano, do mês
mês 8 do dia 13. Dia 13 não, vamos marcar, esse churrasco vai ficar marcado aqui para o dia 21. Dia 21 de agosto, ele vai começar às 12 horas, 0 minutos e 0 segundos, que não importa pra gente nesse cenário. E ele vai finalizar, é bom ter data para término, senão as pessoas não vão embora da sua casa, né? Ele vai finalizar no mesmo dia, porque é um evento de um dia só. Dia 21, e a gente vai colocar aqui que ele vai terminar às 18, que aí a gente sabe que até às 8 horas todo mundo já foi embora. Pelo menos, né? Muito bem, então a gente tem esse período aqui, e esse período, ele dá exatamente um intervalo de 6 horas, tá? Isso significa que se eu pedir, eu vou criar aqui como inteiro, vocês já vão entender por quê. Se eu pedir para ele retornar para mim, então, quero que o período me retorne quanto dura em horas esse período. Eu sei que o resultado em horas, ele tem que ser igual a 6. Okay? Então, esse método aqui tem que retornar 6. Eu coloco o int aqui, porque daí na hora que eu mando ele criar o método, ele já cria com o retorno esperado. Tá? Aí eu posso, depois se você não gostar de deixar aqui o tipo definido, quiser que ele seja implícito, aí você pode trocar para var, não tem problema nenhum. Eu uso aqui em testes para ele já inferir qual que é o tipo que ele tem que retornar daquele método que eu estou criando. E aqui tá, quanto dura em horas, vou apagar aqui o implemento e vou dar um return 0. Vamos executar. Ele falhou porque estava esperando 6, veio 0. E aí o TDD, né, só relembrando um pouco das aulas de TDD, ele diz para você fazer isso aqui numa primeira implementação, só para ver se você escreveu o seu teste de forma correta. Se o seu teste está funcionando corretamente. Ele passou, só que a gente sabe que não passou do jeito certo, que a gente não implementou aqui o período, né, o cálculo correto do período. E vamos fazer aqui, vamos criar aqui, ó, duração é igual a fim ponto subtract início. Então, fim é o datetime, e o datetime, como a gente já falou, por ser um objeto de valor também, ele tem uma quantidade gigantesca aqui de métodos e opções para você usar. E um deles é o subtract, ou seja, se eu pegar a data fim e usar o método subtract, passando a data início, ele vai retornar para a gente um objeto do tipo timespan. E esse timespan é justamente o tempo de duração que tem entre o início e o fim. Tá? E esse tempo de duração, a gente pode recuperar a quantidade de horas que tem ali dentro. Então eu posso dar um return aqui, duração, total. Aí você tem aqui, ó, total hours, ele vai retornar um double, porque se for fracionado, se demorar assim, por exemplo, 1h30, ele vai retornar 1,5. Se eu quiser que ele traga arredondado, eu não sei se é arredondado ou só o truncado a quantidade de horas, mas aqui para o nosso caso não interessa, você pega o hours que ele vai retornar um inteiro. Tá? Maravilha, então com isso a gente tem aqui a implementação, vamos executar de novo. E está executando ainda. E aí termina. Você vai perceber que termina quando ele libera aqui os links. Muito bem, então está passando, está implementado. A gente já tem aí o método de quanto dura em horas, já com o teste unitário feito. Vamos para o próximo teste. Vou aproveitar aqui a estrutura do método, para
criar o nosso novo método de teste. Esse método aqui, ele vai se chamar falta quanto tempo para começar teste. Vou apagar tudo, que isso aqui é melhor a gente começar do zero. Veja bem, a gente tem que criar um teste unitário que vai criar um período e que desse período ele vai retornar quanto tempo falta para começar. Então, por exemplo, dia 21. Então, dia 21, de hoje para 21, vai dar quanto tempo? Quantos dias e horas ainda faltam para começar? O problema de se escrever um teste assim, usando uma data fixa e usar a data de hoje como parâmetro, é que hoje ele vai funcionar, mas amanhã ou daqui uma hora, o resultado já vai ser diferente. Então a gente tem que tem que preparar o teste para que o resultado, né, o intervalo de tempo que é entre o início e o fim, entre o início do período e a data de hoje seja sempre o mesmo, para que a gente possa testar isso com efetividade. Em qualquer momento que rodar o teste, o resultado tem que ser o mesmo. Então eu vou criar uma variável aqui chamada dtinício, e eu vou falar que ela é igual a datetime.now. Então ele vai pegar exatamente a data e hora do momento que estiver executando, e vou pedir para ele adicionar nela 3 dias, e no resultado disso eu vou pedir para adicionar 5 horas. Tá? E aí eu vou colocar aqui o dtFim. Só mais para a gente ter um período correto, vai ser igual ao dtinício mais 5 horas. Não sei se vocês observaram, mas eu cometi um pequeno erro ali em cima. Aqui não é dias, aqui é horas. Tá? Como eu estou pegando now e eu estou adicionando 5 horas, então quanto tem, o tempo que vai levar, né, o resultado esperado é 3 dias e 4 horas, porque vai ter aí o quebrado do now, que vai estar sempre ali com alguns minutos adiante. Então ele vai estar sempre truncando isso em 4 horas. Aí eu crio aqui o período. O início é igual a dtinício e o fim igual a dtFim. Muito bem. Eu vou pedir para o meu período retornar então para mim uma string de quanto falta, que é mais uma mensagem, né, de quanto falta para começar. Quanto falta para começar. Então, quanto falta para chegar no início desse período. Aqui, então, eu vou ter a string com resultado, eu vou dar um assert.arEqual, e a mensagem que a gente espera que ele retorne é: começa em 3 dias e 4 horas. E aí ele tem que validar isso com a mensagem que veio do método. Muito bem. Vamos pedir para ele gerar o método para a gente. E se a gente navegar lá, a gente tem ele aqui com exception. Eu vou dar aqui só um return null e pedir para ele executar esse método, só para a gente ver ele falhando. Perfeito, está falhando. Agora a gente vai fazer o cálculo e montar essa mensagem em string. Bem, a gente pode fazer uma duração aqui, fazer o cálculo de uma duração, mas não é a duração entre o início e o fim. Tá? A duração ela é igual ao início deixa eu só confirmar uma coisa aqui.
início, que sempre vai ser maior nesse caso, né? Aqui é o seguinte, né? Vamos supor que aconteça o seguinte, que a gente está comparando um período que já passou, tá? Então, se o início do período for menor do que dateTimeNow, a gente já tem que retornar aqui esse já começou, né? Então não tem o que calcular. Então já retorno e já termino aqui. Agora, se o início for aqui menor ou igual, né? Se o início for maior do que o dateTimeNow, ou seja, que a hora atual, eu posso fazer aqui um subtract do início com o dateTimeNow. Aí eu vou ter aqui o timespan, que representa quanto tempo falta para o evento começar, né? Para aquele período começar. Aí é o seguinte, esse período ele pode ou não conter dias, né? Você pode ter aí uma quantidade, o evento pode tá para começar daqui a 30 dias e X horas, ou ele pode estar para começar só daqui algumas horas, e aí ele não tem o elemento do dia. Como que a gente verifica isso? Porque a mensagem aí tem que ser diferente. Então, eu vou fazer isso no próprio return aqui para ganhar tempo. Então eu vou pegar aqui e vou verificar se a duração em dias for maior que 0, então retorna uma string aqui interpolada com a seguinte mensagem: começa em, aí eu pego aqui duração de dias, escrevo aqui dias, e duração horas. Caso contrário, ou seja, vai começar daqui a algumas horas, não temos mais o elemento, o dias aqui vai estar 0. Então a gente simplifica a mensagem, ainda vamos interpolar aqui, mas eu vou colocar que começa em duração hours, horas. Então veja que esse método ele tem 3 possibilidades de retorno, né? Não sei se vocês conhecem o termo, a complexidade ciclomática dele, né? Que é os possíveis caminhos que esse método pode seguir, dadas as condições que tem aqui dentro, elas resultam em 3, tá? Então eu tenho aqui a possibilidade do período já ter começado, dele durar mais do que um dia, então ele vai responder a mensagem nesse formato, ou de ele durar demorar para começar, faltar para começar algumas horas apenas, aí ele vai dar essa outra mensagem aqui. Bem, vamos ver se a gente fez isso direito. Vamos voltar aqui no teste e vamos validar. Passou, que significa que o resultado aqui, a mensagem veio do jeito esperado, mas a gente tem uma questão, a gente só está testando uma possibilidade, né? A gente só está testando quando ele for cair aqui. E se você quiser ter 100% de cobertura de teste, você tem que testar as 3 possibilidades, ou seja, todos os possíveis caminhos que o seu método pode fazer, você tem que cobrir com um teste. Então vamos lá. O primeiro vamos fazer o evento que começa daqui a algumas horas, em vez de ele começar daqui a alguns dias. Então eu vou copiar o teste. Eu vou pegar aqui e vou tirar aqui a quantidade de dias que eu vou... O nome do teste aqui não pode ser o mesmo, então o ideal é a gente trocar aqui e falar aqui, ó, dias, e aqui horas. Então eu vou adicionar 5 horas, vai durar 6 horas, quanto falta para começar, aí ele tem que responder para a gente, começa em 4 horas, porque a gente não tem mais aqui o elemento dos dias. Vamos executar, como mudou o nome,
vale a pena a gente executar os 3 métodos. E todos estão passando. O primeiro aqui é o teste anterior. Mas o que importa aqui é o começa... quanto tempo falta para começar em dias e quanto tempo falta para começar em horas. Tá? Muito bem, então a gente já cobriu 2 possibilidades, falta a última, que é a gente criar um evento que já começou. Então, vamos por aqui, já começou. Aqui, então, na hora, eu não tenho como subtrair horas de um determinado datetime, não existe um método que subtraia horas, né? Tem aquele subtract, mas ele vai subtrair uma outra datetime, e isso significa que ele vai retornar um time span, não vai retornar um datetime como a gente quer aqui. Mas tem um segredo que a gente pode fazer aqui, que é usar um valor negativo. Então, -1, por exemplo. E aí, qual que é o retorno que ele tem que dar? É a mensagem que já começou. Vou colocar uma exclamação aqui para mostrar a pessoa que ela está atrasada, né? Vamos executar. E aí está, passando também. Com isso, se em algum momento a gente mudar essa lógica aqui e alterar o retorno, ou a regra que define o retorno de alguma das 3 situações, os meus testes, ou todos ou alguns deles vão quebrar, e eu sei que eu tenho que dar atenção para isso, porque eu fiz uma modificação que vai quebrar parte pode quebrar a parte da minha aplicação, não somente os testes, e aí eu tenho que refazer os testes. Por isso que, se você adota o uso de teste unitário para codificar, sempre que você for fazer modificação, sempre que você for dar manutenção em regras de negócio, em lógica de negócio, o ideal é que você comece refatorando o teste. E aí o teste vai falhar e aí você vem e refatora o método. Tá? Muito bem, para fechar, acho que sempre vale a pena, sempre que você está codificando e codificando com TDD, com teste, terminou o seu trabalho, vem aqui, executa todos os testes da sua lista de testes, para ver se algum deles foi afetado pelo que a gente acabou de fazer. Todos passando, que significa que está tudo certo, a gente não deixou nada quebrado para trás. E por fim, vamos dar uma olhada no modelo aqui. Veja que o período aqui já ganhou 2 métodos, quanto dura em horas e quanto falta para começar. Então, o nosso modelo aqui já está bem enriquecido com comportamento. A gente tem comportamento aqui na entidade evento e no objeto de valor período. Um outro comportamento que poderia ser colocado em objeto de valor seria endereço, ou nas coordenadas, aí teria que avaliar o melhor local, para você calcular a distância, por exemplo, da casa de um determinado colega para a casa do dono, e aí mostrar essa distância. Mas não é um requisito para essa primeira versão, a gente não vai se preocupar com isso agora, tá? Acho que só esses exemplos aqui já deixa bem claro até onde a gente pode chegar com comportamento dentro de entidades e objetos de valor. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou observações a fazer, por favor, podem deixar aqui nesse mesmo vídeo ou entrem em contato. Um grande abraço e até a próxima.